aqui parece que cada dia o nível eleva um pouquinho. Então ele vai começando do mais fácil, parece, para o mais difícil. Ele tinha uma chave de feno, um super bonder e um sonho. Todo esse balançar do Kong, o Duda falou que tá vazando uma água lá embaixo do Kong, bem estranho. Ah, Kong, não faça isso agora. Ah, Kong, não. O dia era para ser tranquilo hoje. A gente veio aqui dizer um oi pro nosso amigo Zicas do Irique aqui, e os meninos, que a gente fala com ele já há um tempão pelo Instagram. E aí a gente tomou um chazinho, tudo bom, tudo certo. E aí o Duda descobriu que o nosso freio aqui de trás está com problema. Coitado do Kong, foi muito pauleira para ele no deserto, né? Vibrou tudo, areia, pedras, quebrou o nosso negócio do freio. Não dá pra gente seguir com isso, porque a gente vai acabar de entrar no deserto nos próximos dias. Depois do deserto a gente tem uma região que é muito montanhosa, então a gente vai precisar do freio. Ainda bem que a gente parou aqui e descobriu isso hoje. Para vocês que têm curiosidade de saber como que são as garagens aqui no Marrocos, são assim, ó. Eles pegam todos os carros que vêm do deserto do Saara. Todos vêm com probleminha, né? Então conserta. Chazinho? Chazinho, sim. Vamos tomar um chazinho então. Vai tomar um chá. É isso aí. Queres, não queres? Não é que é perigoso isso daqui. Por causa da vibração, ele rachou no meio. Acontece, são táxis que podem quebrar. Isso daqui, quando a gente está num ângulo descendo uma estrada, ele vai dar mais potência para o freio ou subindo menos potência para o freio. Quando ele quebra, você fica só numa parte com menos potência. Ele funciona, mas você tem que ter essa pecinha para quando a gente descer algo muito íngreme, o freio funcionar melhor. É isso. Então vai fazer algo para tentar arrumar. O Duda, em vez de arrumar a pecinha, ele só fica tirando foto. Temos um amigo MacGyver aqui, ó, arrumou o negócio. Vamos ver se tá certo. Ele tinha uma chave de feno, um super bonder e um sonho. Parou para lavar o Kong aqui um pouquinho para poder engraxar ali embaixo, porque tava com muita areia do deserto. Vai entrar no deserto de novo, né? Continuar a expedição aqui, mas pelo menos assim a gente consegue colocar a graxa embaixo do Kong. O Gen-Step já tá ali embaixo, como tá limpinho, eu vou lá aprender com ele, porque é a primeira vez que eu faço isso. Então, nada melhor do que um expert para me ensinar. Tem maquininha e tudo. Nossa, tanto. Então primeiro o Gen-Step tá me ensinando aqui como é que faz. Então ele tá me mostrando com essa maquininha elétrica dele no caminhão dele. E depois a gente vai lá pro Kong, que já ó, tá limpo por sinal, sem areia nenhuma, pra gente poder colocar a graxa na suspensão e também no eixo, que vai ser importante, porque a gente tem aí pela frente, eu acredito, mais uns 400 quilômetros de deserto até a gente chegar lá no oceano, num lugar que chama Praia Branca, ali ao sul de Agadir. Na Joias, a gente sempre faz um check-up, né? De todos os parafusos, as coisas que tem.
E agora aqui no Congo, depois de hoje que o freio tava lá com problema, eu vou começar a checar também sempre para não correr o risco de dar algum problema. Cheio de cabos aqui embaixo, ó, que conectam as nossas coisas lá em cima, de tanque de água, tanque de água doce. On the front and 2 back. Tchau! Graças, tchau, merci! Ok, abraço! Aí, hoje a gente vai dormir aqui, né? Se entrar em mais um deserto aqui do Saara. Gixegaga. Gixegaga. A vista hoje do quintal. Daí, como a gente acabou de chegar aqui na entrada do deserto, a gente resolveu parar nesse lugar aqui para dormir essa noite. Para amanhã a gente estar descansado e poder percorrer um longo caminho de areião de novo, né? Então a gente vai dormir aqui hoje, não tem nada em volta. O deserto tá fazendo barulho, hoje tá um ventinho bem forte. Bom dia, marroquinhos! Estamos aqui mais uma vez no deserto do Saara. E mais uma porta de entrada para mais um dos desertos aqui do Marrocos. Vocês sabiam que o deserto Saara é o maior deserto quente do mundo, né? E ele não cobre só a parte do Marrocos, ele cobre a Líbia, Egito, Tunísia, Argélia, Nigéria. É gigantesco. Eu acho que vão ser mais ou menos uns 10 dias para a gente conseguir atravessar o deserto todinho do Saara, Gixegaga, e chegar até o mar, que é lá do outro lado, já perto do Oceano Atlântico. Então, os próximos dias eu acho que vai ser pauleira. Então, a gente está aqui com as famílias de novo, mais 3 caminhões, e a gente vai todo mundo junto, porque é mais legal quando você vai com pessoas fazer um trajeto igual ao deserto Saara, é mais divertido. Um monte de gente ficou perguntando no Instagram se eu e o Duda, a gente não ia fazer sozinho o deserto, se é perigoso. A princípio, o nosso plano inicial era só nós dois, a gente ia fazer tudo isso. É possível fazer? É, como eu já falei outras vezes. Só que se der um problema lá no meio do deserto, é só nós dois e mais ninguém, entendeu? Se tem mais pessoas junto, um ajuda o outro e é mais divertido. Então, por isso que a gente optou a ir todo mundo junto. E é isso aí, próximos dias vai ser com emoção, eu tenho certeza. O pessoal já está se preparando, fechando as mesinhas, fechando as cadeiras para que a gente possa seguir adiante. Eu acho que vão ser mais ou menos 10 dias aqui no deserto. E são 10 dias intensos e os 10 dias mais intensos que a gente teve por aqui. Então é um grande desafio e vamos ver o que esse deserto prepara para nós. Te dei uma olhada na previsão do tempo e vai começar a baixar a temperatura daqui 2 dias. Sim, baixar a temperatura aqui no deserto. Parece estar entrando uma frente, fortes ventos e até um pouco de chuva por aqui. A gente não sabe muito bem o que esperar nesse tempo ruim no meio do deserto. Nós estamos seguindo, nós estamos com 4 caminhões, nós nos sentimos seguros a seguir adiante, mas se a gente precisar parar, a gente vai ter que parar e esperar 1, 2 dias para poder seguir viagem adiante. Trator no meio da estradinha ali.
ligar o 4x4, eu preciso estar parado. Então liguei ele aqui, vou seguir adiante, tem areia aqui na frente, daí é uma forma de passar areia sem problema algum. Coloquei aqui o travei o differentiator lock, que fica ali, e assim a gente consegue passar na areia sem problemas, grandes problemas. Vamos que vamos. Tem que 200 metros de distância um do outro, porque a chance de atolar é altíssima. Kong vai colocar os diferenciais aqui. A gente vai pegar agora. A gente está com 4,5 nos pneus. Quanto mais baixa a pressão, melhor. A gente vai entrar nas dunas. Ali atrás eles decidiram baixar mais a pressão do pneu deles, só para garantir, porque hoje o bicho vai pegar aqui. Olha lá, Kong. Merci beaucoup. E agora a gente segue. Tem areia aí na frente, estamos entrando nas dunas lá, ó. E essa é a parte mais difícil. Kong vai em segundo. Vamos lá. Nossa Senhora. Dunas com ondinhas. Ah! Nossa Senhora! Aqui tem umas dunas, umas ondas, então quando a gente vai meio de lado assim, o Kong dá uma deslizada na areia. Mas que vai tomar, mas não toma não, meu Deus. Nós capota a manobreca, né, Gru? Oh, meu Deus do céu, vamos na duna aqui, ó. Meu Deus! Ô louco, tio. Nossa Senhora! Tá vindo carro. Aqui no meio do desertão, né? No meio das dunas. Tem uma cidade ali na frente. A gente já consegue ver onde tem humanos, né? Porque tem tanto lixo aqui no deserto, vocês não têm noção. Um lixo a céu aberto. Pega a chave pra mim ali, eu vou ter que entrar na cabine pra dar uma olhada. Tá vazando uma água ali estranha. Todo esse balançar do Kong, que o Duda falou que tá vazando uma água lá embaixo do Kong, bem estranho. Dá uma olhada aqui dentro da cabine, está tudo certo. Ai. Vamos lá. Aqui tá. Só caiu tudo. Tá tudo certo? Okay? Aqui dentro, certo. Vamos ver o que é. You go to it? Yes, ali, it's ok. Ou quebrou algum tanque, alguma coisa. So it's probably from the water tank. Yeah, this is evacuation. Achamos que pode ser porque o nosso tanque de água tá cheio de água doce. Mas não sabemos o que é. Aqui dentro tá tudo certo, pô. Não tem nada de errado. Deixa eu lá, vamos ver. Notei uma água, como lá na Joy eu sempre fico checando o tempo todo, aqui eu também tô checando e eu notei uma água saindo do Kong. Então são dos tanques. Eu acho que é por causa do respiro, que a gente tá balançando muito, né? Então eu só quero checar se não tá vazando mais do que é pra vazar.
lá vai nós de novo pro areião. Faça isso agora. Ah, Kong, não. Atolou? Vamos ver se é bom mesmo. Atolou. Ré. Ó, o Kong de ré vai bem, ó. Vai dar ré e vai ali pelo outro lado. Recalculando rota. Cacetada, hein? O que tá acontecendo? Areiona. Vencemos, areião. Achei que agora eu ia ficar lá. Eu comi umas patinadas lá dentro. Deu certo. Vamos ver a galera chegando ali fora. Demora. Vamos nós. A galera atolou lá na PQP. Talvez vai precisar da nossa pranchinha. Estão desinflando os pneus ali, ó. Eu acho que 4,5, que é a capacidade que a gente deixou, não tá boa não. O terreno aqui é bem complicado. Eu acho que é por causa do calor, né? Quando tava no asfalto, o asfalto aquece muito o pneu e ele começa a aumentar a pressão, aumenta 1 bar. Quando nós andamos com o Kong no asfalto, tá muito quente, tá muito calor aqui agora no Saara. Então a pressão do pneu, eu tinha deixado em 4, foi para 5,5. Agora o Dutra tá tirando, por isso que a gente quase atolou lá atrás. Tá bem cheio para andar nessa areia fofa. O que aconteceu aqui? O Patu, o caminhão amarelo, nossos amigos, ele parou lá, ele não atolou, ele só parou para tirar a pressão do pneu. E o Manny aqui atrás, ele tá atolado, mas ele tá tirando também a pressão do pneu, porque com o asfalto quente sobe, mas ele já vai sair. Se demorar mais um pouquinho, não conseguir, a gente pega a pazinha e vai lá ajudar. Porque aquele negócio, né? Ninguém solta a mão de ninguém aqui no Saara, todo mundo se ajuda. Eu já tava preparada aqui, já até fiz meu rabo de cavalo, já saí correndo lá. Ó, o Patu tá vindo, vou lá ver ele. Olha a areia. Super fofa por onde os caminhões têm que passar. Espero que não tenha uma cobra aqui. Porque é o lugarzinho que elas adoram ficar. Mas olha aqui, ó, como é que fica o pé, ó. Ele afunda. Toladinha básica. Já tirou aqui com o papá. Mais um pouco ali. Mas acho que vai. Porque aqui é muito fofa a areia, ó. Onde tem que passar, ó. A Maeli lá no comando. Uhul! Ufa, até que foi rápido essa, hein? É, o Manny é sempre fácil de desatolar, mas eu tava super atolado. Mas aí todo mundo se ajuda e deu certo. Então hoje à noite tem previsão de chuva aqui nessa região que a gente tá. Vai ter uma chuva considerável, 10 da noite, agora já são 5h30, então a gente tem 4h30 para achar um lugar aí pra frente que seja seguro pra gente passar essa noite. E amanhã a gente continua. Espero que a chuva não estrague as trilhas que tem, que a gente consegue ir pra frente. E vamos ver o que vai acontecer amanhã, né?
Lá vamos nós de novo. Ó, as nuvens aí da chuva já estão se formando. A galera não tá acreditando que vai chover hoje. Se a gente ficar pra trás agora, ferrou, e todo mundo já foi. Tudo é como sempre, a galera foi ali pelo aquele lado, ele tá indo aqui, ó. Tem umas pedras marcadas com laranja no meio do caminho, ó. É como se fosse uma marcação. É, tinha que tá lento, vai devagar, hein? Tá bem ruim ali na frente. Intenso, acho que esse daqui foi o pior de todos até agora. Das 4 às 7 mais ou menos vai ter uma tempestade de areia. Por quê? Porque o vento vai ficar forte. O que eu acho que seria a melhor coisa pra gente fazer é parar agora, provavelmente tentar se proteger